Hoje a gente vai conhecer uma nova grandeza em mecânica e vai estabelecer condições para que essa nova grandeza conserve. Antes de começar a aula propriamente dita, eu vou fazer um outro reparo. Essas coisas ficam na lousa e pode dar uma impressão errada, do que é o problema. Na aula passada, quando a gente estudou a máquina de Atwood, a propósito de entender a aplicação correta das equações de translação e de rotação, nós achamos que a aceleração desse conjunto era isto que ficou na lousa. Obviamente, isso aqui é uma distração. O quociente de duas massas é uma massa e isso não pode ser uma aceleração. O que foi que eu esqueci aqui? O G. Essa é, obviamente, a equação certa. É uma besteira de distração, mas a gente tem que apontar. Então, faltou isso na lousa. Em nenhum momento mais a gente fez isso, mas é uma distração e ficou assim, fica registrado o reparo então. Bom, na aula anterior, a gente aprendeu a segunda lei de Newton da rotação, né? O torque resultante que atua sobre uma partícula é proporcional à sua aceleração angular. Então, você vê que essa equação é muito semelhante à equação do caso translacional, F igual a ma. É clara a correspondência entre as variáveis de rotação e as variáveis de translação. O torque vai com F, o alfa vai com A e I vai com M. E em aulas um pouco anteriores ainda, a gente aprendeu duas leis de conservação importantes. A lei de conservação da energia e a lei de conservação de momento linear. A condição para que a gente aplicasse a lei da conservação da energia a um problema era que nesse sistema atuassem apenas forças conservativas. Sendo assim, a gente definia uma energia potencial associada a ela e aplicava o teorema de conservação de energia. Aprendemos também que para que a gente possa aplicar a conservação de momento linear, é necessário que o sistema seja isolado, ou seja, a resultante das forças que atuam sobre o sistema tem que ser nula. Por um sistema isolado a gente entende isso, um sistema onde a resultante das forças aplicadas é nula, ou um sistema suficientemente afastado de todos os outros para que a gente possa desprezar a influência desses sobre ele. Então, duas leis de conservação, de momento linear e de energia. Hoje nós vamos aprender uma nova grandeza, um momento angular, e também estabelecer condições para que essa nova grandeza se conserve. É muito parecido com o que foi feito no movimento translacional, mas de qualquer modo é uma variável nova. Nós vamos definir essa grandeza então, e antes vamos estabelecer o preâmbulo para que a gente possa daqui a pouco falar de conservação. Esse preâmbulo é uma nova, entre aspas, definição de torque de uma partícula. A gente aprendeu ainda nesse capítulo aqui, né, que o torque era esse produto vetorial, só que esse torque aqui, definido em relação a um eixo de rotação, ao eixo de rotação. Agora, nós vamos admitir que essa partícula possa descrever uma trajetória qualquer e definir o torque em relação a um ponto. A definição é essencialmente a mesma. A gente tem um sistema tridimensional, né? Um vetor de posição R qualquer, R, uma força F, né? O torque é uma grandeza perpendicular ao plano de RF. O torque é algo assim. Então a gente está definindo esse torque em relação agora ao ponto O.
Você vê que a definição é essencialmente a mesma, a diferença agora é que você define esse torque em relação a um ponto e não mais em relação a um eixo. Está claro então? E daqui decorrem todas as propriedades de um produto vetorial. O módulo desse torque, o que é? É o módulo de R, o módulo de F, seno do ângulo que R e F formam. Então, até agora, nada de novo, não é? Então, vamos agora sim apresentar a nova variável, que é o momento angular de uma partícula. Por enquanto, uma partícula só. Dado uma partícula de massa m com velocidade v, portanto, com momento linear p igual a mv, dada essa partícula, a gente define o momento angular L dessa partícula em relação a um ponto como o produto vetorial R vetor P, que é então R vetor MV. Definição. Né? O que é isso, então? Se você tem em relação a um eixo orientado aqui, um vetor de posição R aqui e um momento P, né? O momento angular é esse produto, então é um vetor, ele é um vetor perpendicular tanto a R quanto a P. Então, nesse caso, é um vetor que aponta para cá. O vetor momento angular é um vetor perpendicular tanto a R quanto a P. Por hora, mera definição. Vamos trabalhar com essa nova grandeza. Por exemplo, vamos derivá-la. Vamos derivar essa nova grandeza. Vou fazer isso aqui. Então, se LO é R vetor P, vamos derivar essa grandeza em relação ao tempo. Isso dá d dt de R vetor P. E o que dá isso? Derivada de um produto vetorial é como se fosse um produto comum. dr dt vetor P mais R vetor dp dt. Vamos me ajudar agora. O que é dr dt de uma partícula? Derivado do vetor de posição é a sua velocidade. E esse vetor é mv. Então, esse vetor é paralelo a esse, concorda? Então, esse produto vetorial é zero. A primeira parte é zero porque é v, que é isto, né? É paralelo a mv. Então, esse produto vetorial é nulo. Sobra o quê? Sobra, então, R mais dp dt, a d de mv dt, isso aqui é a massa vezes a aceleração, é a força que atua sobre a partícula. dp dt é a força que atua sobre a partícula de massa m. Isto, então, é a força resultante que atua sobre a partícula de massa m. Então, a gente acabou de definir o que é R vetor F. R vetor F é o torque da partícula, que atua sobre a partícula em relação a O. Isso aqui, então, é o torque resultante sobre a partícula. Então, eu posso escrever que dLO dt é igual ao torque resultante. Até agora, tudo muito simples, né? Coisas que redundaram de uma definição. Então, aparece agora a primeira condição de conservação de momento angular de uma partícula. Qual seja, se não houver torque resultante atuando sobre ela, conservação de L. Se não houver torque resultante sobre a partícula, então o momento angular LO é uma constante. Já apareceu a condição que a gente queria para impor uma lei de conservação. A condição para que
o momento angular de uma partícula se conserve é que não haja torque resultante sobre ela. Isso tem uma implicação clara, né? Se o momento angular for uma constante, a partícula é obrigada a se mover num plano que tem L por perpendicular. Se L é constante, e ele é a toda hora perpendicular tanto a R quanto a V, R e V são obrigados a se mover num plano que tem L como perpendicular. Está claro isso? Isso é uma conclusão importante que nós vamos daqui a pouco aplicar para entender matematicamente a segunda lei de Kepler, ou a chamada lei das áreas. Se L for uma constante, o movimento da partícula é plano, sempre. Porque L é, por definição, perpendicular tanto a R quanto a V. Eu vou redesenhar essa figura na lousa para a gente entender, manusear o cálculo de L em relação a um ponto. Você tem uma partícula descrevendo um movimento qualquer, um vetor R, e um vetor P, RP. E eu vou decompor tanto R quanto P em direções paralelas e perpendiculares. Olha, aqui, então, o que é o módulo de L em relação a O? O módulo de L em relação a O é MVR seno φ, certo? Módulo de R, MVR seno φ. Então, esse seno φ, eu posso fazê-lo aparecer aqui, ó. Se eu decomponho P nessa direção perpendicular a R, né, aqui eu tenho P perpendicular. E se eu decomponho R na direção de P, aqui eu tenho R perpendicular. Então, isso aqui dá, eu posso escrever esse L0 como sendo RP seno φ, isso é P, RP seno φ, que nada mais, P seno φ é a componente de P na direção perpendicular a R. Então, isso aqui dá RP perpendicular. P seno φ é essa parcela, que é a componente de P perpendicular a R. E isso, então, também é R seno φ vezes P. Mas R seno φ, esse ângulo é φ também, né? Então, o seno de φ é R perpendicular sobre R. R seno φ é PR perpendicular. Então, é o mesmo argumento que a gente usou para calcular torque. Momento angular é um produto vetorial também, então a gente usa do mesmo argumento. Ou seja, para calcular o momento angular em relação a um ponto, você decompõe os vetores R e P se quiser calcular os seus módulos. Então, vamos admitir que a força externa que atua sobre uma partícula seja nula. Se a força externa que atua sobre uma partícula é nula, então essa partícula vai se mover no movimento retilíneo e uniforme. Você vai perceber que não é necessário que uma partícula descreva uma rotação em torno do ponto para que ela tenha momento angular. Mesmo uma partícula que em linha reta pode ter momento angular em relação a um ponto. Este é um exemplo. Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui. Essa partícula tem esse momento P, que, como você sabe, é o produto
Aqui está o vetor de posição da partícula em relação a O. Aqui está P. O módulo desse produto vetorial é R. O módulo desse produto, o que é? R perpendicular vezes P. R perpendicular vezes P. R perpendicular é a perpendicular que você traça do ponto à direção de P. Então, L em relação a O é R perpendicular vezes P. Você está vendo, então, que mesmo que uma partícula se mova ao longo de uma trajetória retilínea, ela pode ter momento angular em relação a um ponto. Não é preciso que ela esteja em rotação. Vamos então fazer imediatamente uma aplicação ingênua sobre esses dois conceitos que a gente acabou de aprender, sobre momento angular e torque. A aplicação ingênua é a seguinte: um pinguim cai da beirada de um despenhadeiro, né? Claro, sujeito a seu peso, né? Eu quero saber quais são o seu momento angular e o torque que age sobre ele em relação a um ponto O do lado oposto ao despenhadeiro. O é a origem agora em relação ao qual eu quero calcular o momento angular e o torque que age sobre o pinguim. Tá certo? Vamos fazer isso vetorialmente, né? O exemplo do pinguim. Aqui está o ponto O, ele despenca desse penhasco aqui. Aqui está o vetor de posição do pinguim R. Aqui está, então, né, a força que age sobre ele e, obviamente, a direção do vetor velocidade também. Eu vou imaginar que essa distância entre esses dois pontos aqui seja como na figura D. Eu quero calcular, então, o momento angular do pinguim em relação a O e o torque que age sobre ele. Legal? Bom, é um exemplo extremamente simples, né? Mesmo na ação de uma força agora, né? A trajetória dele é retilínea. Então, o ângulo entre R e P é φ, que também é igual a esse. Então, o que é o momento angular em relação a O? É R vetor mv. Tá? Momento angular em relação a O é R vetor mv. Torque é um vetor, né? Torque, o momento angular é um vetor. R vetor mv, esse momento angular em relação a O tem essa direção aqui. Perpendicular tanto a R quanto a V. E o módulo dele, o que vale? MVR seno φ. Tá? R seno φ é D. E V é uma velocidade que varia com o tempo. Então, se eu supuser que o pinguim apenas caiu daí, essa velocidade V de t é simplesmente GT. MRUA na direção vertical. Se eu supuser que o pinguim foi abandonado ou caiu, essa velocidade é simplesmente GT. Então, L em relação a O vale M, R seno φ é D, M, G, D, T. Esse é o módulo do momento angular em relação ao ponto O. Ora, já que dl dt é igual a tal em relação a O, simplesmente é a derivada de L em relação ao tempo, que é simplesmente mgd. Exercício extremamente simples. A intenção é embutir na gente a ideia de que mesmo com uma trajetória retilínea, uma partícula pode ter momento angular em relação a um ponto. Isso aqui é extremamente simples, é a mera aplicação da fórmula de produto vetorial. Então agora, será que eu posso ter conservação de momento angular mesmo na presença de uma força externa?
A resposta é sim, porque o que interessa não é a força, é o torque da força. Essa equação relaciona a derivada do momento angular ao torque da força. Se o torque for nulo, L0 é uma constante, como nós vimos. Então, existe uma classe de forças chamadas forças centrais. Então, uma força é dita central. Se tem uma força é dita central, né? Se sobre a partícula atuar uma força F de R, com a seguinte propriedade: a força F de R é do tipo... Uma força é dita central se o seu módulo depender da distância ao centro de forças, esse O é o centro de forças, e estiver orientada na direção radial. Se o módulo da força depender da distância, R apenas, e ela estiver orientada na direção radial, essa força é dita central. Então, é óbvio concluir que o torque dessa força, né? O torque dessa força, o que é? R vetor F de R. Já que R é paralelo a R chapéu, esse torque é obviamente nulo. Esse torque é obviamente nulo. Sob a ação de uma força central, o torque é nulo. Se o torque é nulo, então, por conclusão, o momento angular em relação ao O é uma constante. Então, o momento angular, já que tal é zero, né? O momento angular em relação ao ponto O é uma. Vamos fazer uma aplicação imediata disso que a gente acabou de ver. Exemplo. Vou permitir que vocês vejam com mais detalhe a situação. A situação é a seguinte. Presa a um fio, uma partícula pode descrever uma circunferência de raio R sobre uma mesa. Eu estou desprezando os atritos. Então, essa partícula pode descrever uma circunferência de raio R sobre uma mesa. Eu vou admitir que a velocidade inicial dela seja VI e o raio inicial seja R. Através de um furo no centro da mesa, um agente externo aplica uma força no fio. Esse agente externo puxa o fio para baixo com uma força F. É intuitivo perceber que o raio da partícula vai diminuir e a sua velocidade tangencial vai aumentar. Então a gente pergunta, qual é a nova velocidade em função do novo raio e qual é o trabalho que a força F aplicada pelo agente externo desenvolveu? Então, qual é a nova velocidade e qual é o trabalho da força F? Ela pode descrever uma trajetória aqui, a força é centrípeta, né? Então a força é central. A força satisfaz essa condição que a gente acabou de ver. Já que a força é central, o momento angular dessa partícula vai se conservar. Então vamos fazer essas contas na lousa? O momento angular vai se conservar. Então, ela tem uma velocidade inicial VI, um raio inicial R e um agente externo puxa esse fio com uma força F. Já que F é central, o momento angular em relação ao ponto O é uma constante. Então, momento angular inicial, mVi vezes R. R vetor P, R é perpendicular a P, então esse momento angular dá simplesmente mVi vezes R. Momento angular final, ela vem para uma posição R com uma velocidade Vf. M, Vf, R. Portanto, né, Vf é R sobre R, Vi.
Já que R' é menor que R1, VF é maior que VI. É intuitivo imaginar que a velocidade dessa partícula aumenta. Então essa é a nova velocidade tangencial. E qual é o trabalho? Qual é o trabalho da força aplicada? Aqui é aquele velho recurso do capítulo 7, o trabalho de F, né, que é a integral entre R e RI da força. Esse é o trabalho da força aplicada, e isso é, como a gente viu, variação da energia cinética da partícula entre os dois pontos. Aqui está o teorema do trabalho e energia estudado no capítulo 7. Então isso aqui dá simplesmente, variação da energia, meio de m VF ao quadrado, menos meio de m VI quadrado, isso dá meio de m VF ao quadrado R sobre R ao quadrado VI quadrado menos meio de m VI quadrado. Isso simplesmente dá meio de m VI quadrado R sobre R ao quadrado menos 1. Esse é o trabalho que a força externa aplicou. O fato de fazer uma aplicação para o caso de uma força central. Legal? E agora aqui, uma aplicação também muito importante do teorema de conservação do momento angular aplicado a um caso do sistema Sol-Terra. Caso do sistema Sol-Terra. Né? Nós estamos falando, então, agora da atração gravitacional que a Terra sofre pela presença do Sol. O Sol é o centro de forças. A força de atração gravitacional sobre a Terra é essa força conhecida já desde o capítulo 5 também. Você vê que ela é uma força que se enquadra na definição de força central. Essa força é central, o seu módulo vai com R e ela é uma força de atração da Terra para o Sol. Certo? Tá certo? Como ela é central, como essa força é central, o momento angular em relação ao Sol é uma constante. Tá bom? Como ela é central, o torque é zero e, por conclusão, o momento angular em relação ao Sol se conserva. Então, aqui caímos de novo, né, na história de que se um momento angular é constante, o movimento da partícula tem que estar num plano perpendicular a L0. A órbita da Terra em torno do Sol, portanto, é plana. A órbita da Terra está num plano perpendicular ao seu momento angular em relação ao Sol, que é constante. Tá? Então, se tal é zero, L é constante, vamos deduzir a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas. Como lei das áreas. Para isso, vamos fazer uma conta. Você se lembra que, dados dois vetores A e B, o produto vetorial de A por B, né, o módulo desse produto vetorial, era a área do paralelogramo que eles formavam. Então, um vetor A aqui, um vetor B aqui, formam um paralelogramo, sendo que esta área mede o módulo do produto vetorial dos dois vetores. Então, A vetor B é a área do paralelogramo que eles formam. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Nós vamos usar esse conceito num paralelogramo
elementar infinitesimal. Note, aqui a Terra está evoluindo em torno do Sol, a órbita está excessivamente elíptica, a excentricidade da órbita da Terra é pequena, então a trajetória não desvia muito de uma circunferência. Aqui está exagerado para a gente salientar isso. Então, a Terra está evoluindo em torno do Sol, ela passa de uma posição R para uma posição R mais dr. Obviamente, esse deslocamento é dr, porque somado com R, dá R mais dr. Está claro? Então, ela sofre um deslocamento dr. E como esse deslocamento é infinitesimal, isso aí é quase um retângulo. Então, a área desse triângulo colorido, a área descrita nesse movimento infinitesimal, é metade da área do paralelogramo. Não é? Essa área é metade de um que seria formado assim aqui, ó. Ela passa da posição R para a posição R mais dr, né? A área é metade do produto vetorial de R por dr. A área, né? A área é uma medida do produto vetorial dos dois vetores. Como aquilo é um triângulo, é metade do retângulo, dA é meio de R vetor dr. Acompanharam isso? Tudo a ver com a definição de produto vetorial de dois vetores. Vamos fazer essa conta? Vamos derivar isso aqui? O que vai dar isso? Vou continuar aqui mesmo. Então, o que é dA dt? Vou derivar isso aqui, né? Isso aqui dá... Eu vou derivar e já vou fazer um truquezinho. Eu vou multiplicar e dividir por m. E meio de m, vetor, r vetor, m dr dt. Multipliquei e dividi por m, tá certo? Mas o que é dr dt? É a velocidade da Terra. E o que é mv? É p. Então, isso aqui dá simplesmente 1 sobre 2m, r vetor p, que é L sobre 2m. Então, a velocidade areolar é proporcional ao momento angular da Terra em relação ao Sol. Se L é uma constante, e é verdade porque a força é central, então, dA dt, que é L sobre 2m, é uma constante. Aqui está a segunda lei de Kepler, ou a lei das áreas, como é conhecida. Segundo só. Como é conhecida. Olha, a razão com que uma área é varrida pela Terra, pelo seu raio vetor, é constante. Isso quer dizer, então, que o raio vetor que liga a Terra ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, vamos nos ater a essa situação aqui, né? De novo, uma órbita exageradamente elíptica, mas então a Terra orbitando por aqui. Eu imagino que as três áreas em roxo são iguais. As três áreas são iguais. A. Então, a razão com que o raio vetor descreve cada uma delas, a razão temporal, é constante. Isso significa que, se ele demorar um tempo t para descrever esta área, ele demora o mesmo tempo para descrever essa e o mesmo tempo para descrever essa. Conclusão: em que posição a Terra tem maior velocidade tangencial? Se ela tem que andar todo esse tempo, né, toda essa área no mesmo tempo,
aqui ela tem que andar mais depressa. Esse ponto é chamado afélio, é o ponto de maior aproximação da Terra em relação ao Sol. Então, no afélio, a velocidade da Terra é muito maior do que no periélio, por exemplo. Então, esse tempo é igual a esse tempo. Como conclusão, a Terra é obrigada a andar mais depressa quando estiver mais próxima do Sol. A gente aprende isso lá no curso de Geografia Física só em palavras, não sabe nem bem o que é raio vetor. Aqui fica explicado do ponto de vista físico e matemático o que significa isso, a segunda lei de Kepler. Nós vamos chamar de L agora, L maiúsculo, tal grandeza. L maiúsculo vai ser o momento angular de um sistema. É claro que esse momento angular L é a somatória dos momentos angulares de cada partícula. O momento angular do sistema é a soma do momento angular de cada partícula. E essa definição nós já vimos, né? Isso aqui é a somatória em I de RI vetor PI, que é igual à somatória, eu vou escrever em termos da massa agora, PI é MI-VI, RI vetor VI. Lembramos um conceito lá do capítulo 9, que a coordenada do centro de massa de um sistema de partículas é simplesmente essa soma aqui. Isso aqui é a posição, o vetor de posição do centro de massa de um sistema de partículas. Vocês se lembram disso, né? Somatória de M1, R1, etc., mais Mn, Rn, sobre a somatória de Mi, que é M. Então, vamos escrever algumas velocidades e posições em termos do centro de massa também. Para isso, eu vou pegar esta figura, que está na lousa, para a gente estabelecer a nomenclatura e certos batismos. Olha aqui, então, um sistema de N partículas, 1, 2, etc., N, cada uma delas localizada pelo seu vetor de posição em relação a O e tendo o seu respectivo momento. R1, M1V1, R2, M2V2, etc. E esse sistema de partículas tem um centro de massa Cm localizado pelo vetor de posição R que nós acabamos de escrever lá. A localização do centro de massa dada pelo vetor R é a soma de Mi e Ri sobre M. Agora, olha para esse triângulo. A soma de R com R'2 dá R2. R'2 é, então, a localização da partícula 2 em relação ao Cm. Vamos nos ater a esse batismo. Coordenada com linha se refere ao centro de massa. Então, R'2 é a localização da partícula 2 em relação ao centro de massa. E vale a seguinte equação. R2 é a soma de R com R'2. Legal? E muito do que a gente faz se baseia pura e simplesmente nessa simples relação vetorial. Tá bom? Então, com esse desenho na mente, eu vou reproduzir a de uma só na lousa. Né? Eu tenho um sistema de partículas aqui. Eu vou pegar o que eu chamei lá de R2. Né? Aqui está o centro de massa Cm e aqui está o R'2. Vetor de posição da partícula 2 em relação ao centro de massa Cm. E aqui então está o vetor R. Então, dessa figura extremamente simples, eu tiro que R2 é R'2 mais R. Então, isso aqui vale para qualquer partícula. Eu posso escrever que Ri vale R' mais R. Tá bom? Isso vale para qualquer partícula. Ora, se isso é verdade, basta tomar a derivada de ambos os lados, que eu vou achar que VI é V'I mais VCM. O que é V'I?
O que é V'I? Coordenada com linha se refere ao centro de massa. V'I é então o quê? A coordenada, a velocidade da partícula I em relação ao centro de massa. Então, uma outra coisa que sai direto, né, é que o que vale somatória de MI R'I. O que é isso? O quanto vale isso? Quanto vale a somatória de MI R'I? Vamos lembrar da definição. O que seria V' de Cm? A velocidade do centro de massa no referencial do centro de massa. O que é isso por definição e por analogia com isso? Isso aqui é somatória em I de MI V'I sobre M. Ou o que é a coordenada R' do centro de massa? Somatória de MI R'I' sobre M. Eu devia ter escrito isso antes disso, não tem nada de errado aqui. Ora então, quanto é a coordenada do centro de massa no referencial do centro de massa? Coordenada do centro de massa no seu próprio referencial é 0. Então, somatória de MI R'I é 0, somatória de MI V'I é 0. Portanto, somatória de MI R'I igual a 0 e a somatória de MI V'I por mera derivada é a somatória, então, de P'I igual a 0. Isso não nos surpreende. Se você lembrar de uma passagem do capítulo 9, né, isso aqui é o momento total da partícula no referencial do centro de massa, que isso é 0, como a gente aprendeu lá. O momento total de um sistema de partículas no referencial do centro de massa é 0. Lembra-se disso? Porque você deve lembrar também de uma relação que era P igual a mVCm. O momento total de um sistema de partículas é a massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa. No referencial do centro de massa isso é 0, portanto, P no RCM é 0. Estão lembrados disso? Então, preparando o terreno, porque nós vamos fazer uma expansão agora, onde aparecer somatória de MI R' vai ser 0, onde aparecer somatória de MI V'I também. Tá bom? Então, vamos escrever o momento angular do sistema de partículas e ver que relação a gente tem. Então, L é somatória em I, né, de RI vetor PI. RI vetor PI. Isso eu posso escrever como uma somatória em I. O que é RI? É R'I mais RCM, certo? R'I mais RCM. Vetor, o que é V'I? O que é somatória de MI, né? Então, R'I, V'I mais VCM. Tá bom? Tá bom? Então, vamos abrir essas expressões. O que isto vetor aquilo, ó. Então isso aqui dá somatória em I de MI R'I vetor V'I. Esse termo já foi. Agora vou fazer esse vetor mais somatória de MI R'I vetor VCM. Já foi esse com esse. Agora vamos fazer esse com esse, né? Esse com esse. Mais RCM vetor somatória de MI V'I. Esse com esse e sobra esse com esse, mais somatória em I de MI
RCM vetor VCM. Simplesmente abrir o produto em 4 termos. Como a gente bateu inicialmente ali, este termo é nulo, este termo é nulo. Porque são nulos soma de MI e soma de MI I. Então, o que sobrou, o momento angular do sistema de partículas, então, é isto é, por definição, o momento angular do sistema de partículas no referencial do centro de massa. Isso é L'. Somatória de MI, PI' é o momento angular no referencial do centro de massa. E isso aqui é RCM vetor MVCM. MVCM é P, então isso aqui dá simplesmente R, dá L' mais R vetor P. Então, L, momento angular total de um sistema de partículas, é L' mais R vetor P. O que significa isso? O momento angular de um sistema de partículas é o momento angular no referencial do centro de massa mais o momento angular do centro de massa. Momento angular do sistema no referencial do centro de massa mais o momento angular do centro de massa. Então, a gente quebrou o momento angular de um sistema de partículas em 2 termos. Né? Em 2 termos. Com a energia cinética vai acontecer coisa parecida. Tá bom?